Olá, bom dia. Bom dia para você também que acompanha a programação da Rádio Cidade. Hoje, em nossa coluna Biocidade, eu quero te convidar para um caso curioso que aconteceu na semana passada a respeito de pessoas que se alimentaram de tartaruga marinha, né, que é uma iguaria numa determinada região, e acabaram falecendo por intoxicação. O nome dessa intoxicação é chamada de quelonitoxismo. O que é o quelonitoxismo? Faz uma referência aos quelônios. Quelônios é a ordem dos répteis que envolvem as tartarugas, os jabutis, cágados, esses animais com essas características, né? Entenda, vamos entender que doença é essa e o que aconteceu com essas 9 pessoas que perderam a vida por se alimentar dessa iguaria, né, da carne de tartaruga. 8 crianças e uma mulher morreram após comer carne de tartaruga marinha no arquipélago de Zanzibar, no leste da África. Outras 78 pessoas foram hospitalizadas. As mortes foram confirmadas por autoridades locais. Isso aconteceu no sábado, dia 9 de março. O grupo sofreu o que se chama de quelonotoxismo, um tipo de intoxicação alimentar provocada pelo consumo de carne de tartaruga, né, que é considerada uma iguaria nessa região do leste africano. Segundo os especialistas, a proliferação de algas nocivas em ambientes marinhos faz com que a água seja contaminada por toxinas liberadas por essas algas. As cianobactérias, por exemplo, né, são conhecidas como as algas azuladas, né, e liberam toxinas que podem ser consumidas por peixes ou outras formas de vida aquática, fazendo com que essas bactérias permaneçam em seus organismos. Na verdade, as cianobactérias, elas não são agrupadas hoje como algas, né, como a matéria nos traz, elas são um grupo especial de seres do reino Monera, mas que vivem na água, e aí são alimentos de peixes, até mesmo das tartarugas. O quelonotoxismo está relacionado a essas cianobactérias por serem consumidas por tartarugas marinhas. Apesar da espécie ser protegida por regulamentos internacionais que proíbem a caça e o consumo humano, é comum que a doença ocorra em países que nós chamamos do Indo-Pacífico, né, por serem regiões que consideram a carne da tartaruga como iguaria, né? É questão de costume, né, gente? O problema é que tartarugas contaminadas por cianobactérias não apresentam sinais da doença e aparenta estar saudável, né? No entanto, a carne da tartaruga é tóxica para o ser humano, mesmo se for cozida ou fervida. Veja o perigo disso, né, gente? Não há sinal nenhum no animal, então as pessoas consomem normalmente achando que a carne está pronta para o consumo. Os sintomas dessa intoxicação causada pelo quelonotoxismo incluem coceira e dor de garganta, náuseas, vômitos e dor abdominal. E pode ser notada dias após a ingestão da carne da tartaruga. Além disso, também pode ocorrer ulcerações na boca e na língua, e em casos mais graves, confusão mental, convulsões ou coma, podendo levar até o óbito, como aconteceu, infelizmente. Ainda de acordo com os especialistas, o quelonotoxismo pode deixar sequelas em pessoas que sobrevivem à intoxicação, como paralisia, por exemplo, né? Além dos humanos, animais domésticos podem também ser envenenados pela carne dessa tartaruga, né? Como é feito esse tratamento? Ainda não existe um medicamento ou um antídoto específico para o quelonitoxismo, já que as toxinas específicas liberadas pelas cianobactérias ainda não são conhecidas. Por isso, o tratamento envolve cuidados sintomáticos, como remédios para aliviar os sintomas e reposição de eletrólitos e de fluidos por via intravenosa. Em alguns casos, também é necessário um suporte respiratório. Além disso, o diagnóstico do quelonotoxismo, você que está nos acompanhando agora, são pessoas que se alimentam de carne de tartaruga marinha. Isso não é comum, viu, gente? No mundo inteiro, não. Isso não é comum. Algumas regiões do leste africano. Pode ser muito difícil esse diagnóstico, já que os sintomas são muito semelhantes a outras intoxicações alimentares, o que prejudica o tratamento adequado. Muitas pessoas infectadas podem ter medo de procurar cuidados médicos por medo de processos judiciais, devido ao consumo ilegal da carne de tartaruga. Mas como prevenir isso aí? Como prevenir o que chamamos de quelonitoxismo? A organização, né, os especialistas, elenca ainda algumas dicas de prevenção
contra o quelonotoxismo. Entre elas, é claro, evitar o consumo da carne de tartaruga marinha, mesmo que esteja cozida. Além disso, é fundamental manter-se atento às regulamentações locais e internacionais sobre espécies de vegetais e espécies de animais protegidas. Por fim, caso apresente sintomas de quelonotoxismo, procure atendimento médico imediatamente. Isso também é importante ao notar sintomas de intoxicação alimentar após comer frutos do mar. Pois é, gente, é o que a gente fala dos nichos, né, ecológicos dessas espécies marinhas, que muitas vezes acabam se contaminando dentro de sua cadeia alimentar, e aí quando o homem se alimenta dela, acaba sendo o último, né, aquele que está no topo da cadeia alimentar, consequentemente apresentando mais alto grau de intoxicação. Caso curioso aí, que a coluna Biocidade traz para você, e aproveitando, né, a nossa coluna Biocidade aqui nos sábados, no programa Manhã Cidade, para parabenizar a Rádio Cidade que está fazendo 4 anos de serviços prestados a Caruaru e região, toda a sua abrangência, a sua credibilidade, as suas informações, músicas, entretenimento, as nossas colunas e dos demais colunistas aqui da Rádio Cidade. Tudo isso engrandece cada vez mais e fortalece essa emissora, que é a caçula, mas que já tem um desempenho aí, que já tem um espaço grande dentro da radiofonia pernambucana. Parabéns, Rádio Cidade, vida longa, Rádio Cidade, vida longa, Coluna Biocidade, saúde para todos vocês. E nos encontramos no próximo sábado aqui na Rádio Cidade, que está fazendo 4 anos, pois aqui todo mundo ouve, todo mundo vê. Um forte abraço e até lá.